Quero cumprimentar meus irmãos, minhas irmãs. Com a paz do Senhor Jesus. Amém, minha querida? Essa é uma advertência que nós estamos iniciando, uma advertência para o senhor, para a senhora, para os pais de família, para as mães de família, os cabeças de família, os que congregam nas suas congregações, dirigentes, pastores, missionários, presbítero, evangelista e diáconos. É uma advertência que nós estamos advertindo nossos irmãos. Essa advertência, minha querida, o Senhor nos deu, está com uns 8 anos atrás. O Senhor tem se aparecido para mim numa aparição. Aparição significa uma teofania. Teofania significa uma aparição. Então o Senhor mandou eu falar para os cabeças nessa teofania. Era 1h da madrugada, quando o Senhor se apareceu para mim dentro do meu quarto, minha querida. E Ele falou para mim, eu vou falar para o Senhor, para a senhora, o que o Senhor falou para mim. E eu não posso ficar calado, eu tenho que falar o que o Senhor mandou. Eu não posso ficar calado. Então nós vamos ver, Deus ele usou o livro de Amós a respeito da visão de Amós. O Senhor usou a mesma visão de Amós para falar para mim. Vamos conferir no livro de Amós, capítulo 9. O senhor que está com a sua Bíblia à disposição, confira comigo. Abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 9. Vamos ler. Vamos ler o que o Senhor mandou eu repassar para os cabeças. Vamos ler no livro de Amós, capítulo 9, o versículo 1. Diz assim, ó. Visão da ruína do altar. A visão da ruína do altar. Quem é o altar? O altar somos nós. É o Senhor, sou eu, sou a irmã, o irmão. Somos o altar do Senhor, aonde Deus coloca o seu nome. Então vamos ver. Ele diz assim, ó. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel e estremeça os umbrais e faze tudo em pedaço sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada, até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cave até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subires ao céu, dali os farei descer. E se ocultares no cume dos Carmelos, dali os tirarei. E se ocultares aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela morderá. Olha só o que o Senhor falou para mim, meu querido. Então, o Senhor disse, fala aos capitel, estremeça os umbrais, e faz em pedaço a cabeça de todo ele, porque o que escapar, morrerá a espada. Quem é os capitel? São os cabeças. Cabeça de família, o pai de família, os cabeças que lideram a igreja, como eu falei para o senhor, esses são os cabeças. Fala para os cabeças. Então, se eles fugirem, dentre eles não se salvará, minha querida. Como é que nós estamos fugindo? Fugindo da verdade. E nós não podemos fugir da verdade. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor mandou. Custe o que custar, custe a minha vida, custe a sua vida, faça o que o Senhor manda. Faça o que o Senhor manda. Então o Senhor está falando aqui, ó. Eu vi o Senhor em pé sobre o altar. O altar é a minha vida, é a sua vida, é o Senhor, é a senhora, é o altar do Senhor, onde Deus pode proclamar a sua verdade. Né? Então, minha querida, fala para os... Quem é os umbrais? Quem é os umbrais? Os umbrais são os membros. Os umbrais são os membros. O cabeça, fala o capitel é uma coluna.
A coluna ele é a segurança da igreja, ele é a segurança da família. Ele é o cabeça. Os umbrais são os membros que lhe ajudam a liderar o trabalho do Senhor. Então o Senhor está ordenando essa palavra aqui para nós falar para os cabeças. Então, meu querido, nós não temos menos responsabilidade. Não temos menos. A nossa responsabilidade é falar como o Senhor determina. Então nós vamos ver uma confirmação no livro de Tiago, capítulo 3. Bora lá. Vamos aqui no livro de Tiago, capítulo 3, e o versículo 1. Diz assim, ó. Meus irmãos, muito de vós não sejas mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Eu não posso, meu querido, ser maior do que o Senhor. Não posso ser melhor do que o Senhor. O Senhor diz que aquele que quiser ser grande, que seja como quem serve. Eu não posso. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu não tenho a formatura que o Senhor tem. Eu não tenho. Eu não tenho a formatura que o Senhor tem. Eu não tenho a posição que o Senhor tem. A minha posição é dada pelo Senhor. Né? É dado pelo Senhor. Então eu tenho que fazer aquilo que o Senhor determina. Então aqui não procure ser melhor do que ninguém. A palavra está dizendo não procure ser mestre. Porque nós vamos receber mais duro juízo. Agora nós vamos olhar aqui no comentário desse texto aqui do livro de Tiago, capítulo 3, nós vamos dar uma olhadinha no comentário. Esse comentário, ele só está se encontrando só no livro, na Bíblia Pentecostal de Estudo. Abaixo do capítulo está o comentário. Esse comentário só se encontra na Bíblia Pentecostal de Estudo. Vamos dar uma olhadinha no comentário. Eu vou comentar um pouquinho para o senhor o que está dizendo aqui. Ó. Aqui estão incluídos os pastores, dirigentes de igreja, missionários, pregadores da palavra ou qualquer pessoa que ensina a congregação. O professor precisa compreender que ninguém na igreja tem uma responsabilidade maior do que aqueles que ensinam as Sagradas Escrituras. No juízo, os mestres cristãos serão julgados com mais rigor e mais exigência do que os demais crentes. Olha aqui. Preste atenção. Se o senhor tem essa Bíblia Pentecostal, confira. Confira conosco o que nós estamos dizendo. Nós não temos menos responsabilidade, não temos. A responsabilidade é maior, meu querido, daqueles que estão muitas vezes compartilhando, os membros, eles não têm tanta responsabilidade como aqueles que ensinam. Aqueles que ensinam, que lideram, tanto a família como a família de Deus, ele tem uma grande responsabilidade e nós vamos ser julgados pelaquilo que nós falamos, pelaquilo que nós ensinamos, nós vamos ser julgados por elas. Aí está incluindo todas as pessoas que lideram, está sendo incluído. Eu sou um primeiro incluído. Eu sou o primeiro incluído, apesar que eu não tenho a posição que o senhor tem. Eu não tenho a posição que o senhor tem. A minha posição é dada pelo Senhor Jesus. Então eu estou falando aquilo que o Senhor determina eu falar. Então nós vamos procurar, meu querido, cada vez mais se afirmar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, se apegar em Jesus, firmar nossa casa na rocha. Não importa o que vai acontecer com o Senhor, não importa o que vem ao seu encontro. Faça o que o Senhor manda. Assim fizeram os apóstolos, assim fizeram os que seguiu a Jesus, entregavam suas vidas pela a vida de outros, enfrentavam prisões, enfrentavam tempestade, enfrentavam dificuldade,
para salvar a vida do próximo. Então, meu querido, vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos dar uma olhadinha. Capítulo 8, capítulo 5. O livro de Timóteo, capítulo 5. Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Dá uma olhadinha lá. Confira conosco. Diz assim, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o injusto. Meu querido, minha querida, o cuidado maior é da nossa família. O cuidado maior é da nossa família. Se nós, a palavra está dizendo aqui, essa exortação que os nossos irmãos estão nos exortando, se nós não temos cuidado dos nossos, principalmente o da nossa família, negamos a fé e somos pior do que o injusto. O injusto, ele tem cuidado da família? Não tem cuidado da família. Então, nós temos esses ensinamentos aqui para nós estruturar a nossa família, principalmente o da nossa família. Se nós não sabemos estruturar, nós não procuramos estruturar a minha esposa, o meu filho, as minhas filhas, se nós não temos, que às vezes, muitas vezes é só um ou dois, nós não procuramos estruturar eles, como é que nós vamos estruturar 50 pessoas na congregação? Como é que nós vamos estruturar 100 pessoas na congregação se nós não sabemos estruturar nem os que estão na minha responsabilidade? Como é que nós vamos estruturar só 3 ou 4 que estão na nossa família, aqui dentro da minha responsabilidade? Nós queremos estruturar 100 pessoas, 50 pessoas, 70 pessoas, enquanto nós não podemos estruturar nem 2, nem 3 que estão na minha responsabilidade. Não é uma falta de consciência, não é uma falta de sabedoria, falta de nós examinar a Escritura, meu querido. Outra coisa que eu vou lhe falar, se nós não sabemos estruturar nem a nossa própria vida, nós não dominamos nem o nosso próprio desejo, que surge de dentro de nossos corações, não surgem uns desejos de dentro dos nossos corações, se nós não sabe dominar nem o nosso sentimento, quanto mais 70 pessoas, 50 pessoas que tem lá fora, se nós não dominamos nem a nossa própria vida, o nosso próprio desejo, meu irmão. Então, o cuidado, primeiro cuidado que nós temos que ter é da nossa própria alma. Esse é o nosso primeiro cuidado. Depois vem o cuidado da família. Esse é o cuidado, o segundo cuidado. O terceiro cuidado é da igreja de Deus. É da igreja de Deus. Esse é o terceiro cuidado. O primeiro cuidado é da minha vida pessoal. Da minha alma. Nós temos que cuidar primeiro da nossa alma, depois da nossa família, depois da família de Deus. Então, se nós não temos essa administração nem na nossa vida, como é que nós podemos administrar a minha família aqui, a família do irmão, a família da irmã, e nós não reparamos para a nossa? Nós não cuidamos da nossa e quer cuidar da dos outros, enquanto nós não cuidamos nem da nossa própria vida. Não é uma falta de consciência? É uma falta de consciência. Isso não é, meu querido, uma exortação, uma repreensão, não. É só uma advertência aos cabeças, aos líderes, os irmãos, as irmãs, que muitas vezes falta de sabedoria, falta de entendimento, falta de um instrutor, falta de um executivo, porque a palavra ela manda nós aprender uns com os outros, meu irmão. E muitas vezes nós queremos ser machão, queremos aprender de nós mesmos, da nossa consciência, da nossa vontade, do nosso querer, do nosso eu, achando que nós temos talento. Não temos talento. Nós temos que se humilhar.
para Jesus, para que Ele venha nos dar o entender como nós podemos administrar a nossa família. Amém, meu querido? Vamos ver mais uma advertênciazinha no livro de Timóteo, capítulo 4, e o versículo 15. Só faz dobrar a folha. 1 Timóteo, nós estamos em 1 Timóteo, e nós vamos no mesmo Timóteo, capítulo 4, e o versículo 15, ele diz assim, ó, é só uma meditação para nós. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, meu querido, esse versículo fica a sua responsabilidade. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como que os que te ouvem. Então, o senhor sabe que eu tenho meditado a mim mesmo, e eu tenho lutado em perseverar. E tenho lutado para ter cuidado da doutrina, meu querido. Porque eu fazendo assim, salvo tanto a mim mesmo, como para aqueles que eu prego, para aqueles que eu ensino. Eu não quero a salvação só para mim. Não quero. Por isso que nós estamos aqui, trazendo essa advertência para o senhor também lutar em favor dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Irmão, uma pergunta. Aos cabeças, basta só ensinar? Não, senhora, minha querida. Essa é uma pergunta especial que a senhora fez. Essa é uma pergunta muito especial. Hoje nós só queremos ensinar. É por isso que o povo vive nessa situação, nessas condições. Porque nós só faz falar, nós só faz ensinar, mas exigir nós não exigimos. Por que nós não exigimos? Muitas vezes falta de sabedoria, muitas vezes falta de conhecimento, muitas vezes falta de inteligência. E nós não exigimos. Mas outros não, os que são mais inteligentes, são mais estudados, são mais formados, são mais estruturados na letra, né? São formados na letra. Como, nós não somos formados em letra, mas tem muitas pessoas que são formadas em letra. Então, os que são formados em letra, eles têm essas ideias, né? De exigir. E outros não exigem por falta de sabedoria. E aqueles que são formados em letra e eles conhecem, eles não exigem, sabe por quê? Porque eles não lutam, eles não querem lutar pela sua alma, pela alma do irmão, pela alma da irmã, eles não querem lutar. Porque se eles exigirem, tem pessoas que não vão aceitar a exigência, de modo nenhum. O senhor, sendo pastor, chega uma pessoa que não tem estrutura, se ele pegar e exigir do senhor, o senhor não vai gostar. Mesmo assim, são os membros de nós que nós estamos trabalhando. São os nossos membros. Se nós exigir as pessoas andar da maneira que a palavra ensina, nós não vamos suportar, nós vamos sair. Então, essas pessoas, eles têm medo de falar, ele fala, ele não tem medo de falar. Agora, em exigir, eles têm medo de exigir, de a pessoa se achar ofendido. Para ele se acha ofendido, porque a pessoa se ofende quando ele não anda na correção da palavra. Então, quando ele não anda na correção da palavra, meu irmão, ele se ofende, ele acha ofendido, ele acha amagoado, então se aborrece, ele não vem mais. Então, a minha atenção não é a alma da pessoa, a minha atenção é lucro. Então, se eu exigir fazer essa exigência, como a senhora está dizendo aí, eu vou perder os melhores membros. Eu vou perder os melhores membros. E eu vou ficar só, porque o reino de Deus, ele é que nem uma rede. A rede de pescador, ela lança muito peixe. Só que o pescador, ele vai fazer
a separação dos melhores para a direita e os mais ruins ele deita fora. Os peixes mais bons eles escolhem e os mais ruins eles deitam fora. É a mesma coisa dentro do Evangelho. Se nós exigir, muitos vão embora. Porque eles não vão querer ser exigidos, porque a palavra exige. É ela que exige. Nós andar de acordo com o Senhor manda. Né? Então, por isso que nós muitas vezes, nós não exigimos, muitos têm falta de entendimento, tem outros que não exigem para não perder o lucro, porque a minha atenção não é salvar a vida do irmão, salvar a da irmã, é entrar lucro para nós. Então, irmão, se não houver essa exigência por parte do cabeça, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer, meu querido, se eu não exigir, é o que está dizendo aqui no livro de Tiago, capítulo 3, no comentário. Nós vamos receber maior juízo. Maior Deus, ele vai exigir de nós. Porque nós sabíamos, nós conhecíamos, nós entendíamos, nós não falamos porque não queremos. Porque a nossa atenção não é a alma, é lucro. E Deus, ele não trabalha por lucro. Deus não trabalha por lucro, ele trabalha para libertar o ser humano das garras do adversário. Qual é as garras do adversário? É o nosso próprio desejo, aquele desejo que não é o desejo de Deus. O nosso desejo não é o desejo de Deus. A vontade de Deus não é o desejo, a vontade do homem. O querer nosso não é o querer de Deus. O querer de Deus é salvar, meu querido, a alma da irmã, do irmão. Esse que é o querer de Deus. E o nosso querer é diferente. Então, quem bota esses falsos desejos? É o adversário de nossas almas. Essas são as garras de Satanás, que segura a nossa alma, pelo nosso próprio deleite, pelo nosso próprio desejo. Então, aqui nós estamos para divertir o senhor e a senhora, minha querida. Para nós não ficar sem saber o que fazer. Nós temos que se ocupar nas coisas de Deus. O que Deus pode lhe requerer nos dias que nós estamos passando hoje? Eu vou lhe mostrar no livro de Miqueias, capítulo 6 e o versículo 6. Miqueias, capítulo 6 e o versículo 6. Medite conosco. Abra sua Bíblia aí no livro de Miqueias, capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha lá, para nós conferir o que nós estamos falando. Miqueias, capítulo 6 e o versículo 6. Vamos dar uma olhadinha lá. É um momento. Diz assim, ó. Nós vamos se deparar com o mestre. Aqui na terra está tudo bem, nós estamos fazendo tudo bem. Mas nós vamos se deparar com o mestre para nós prestar conta daquilo que nós estamos fazendo. Vamos ver no versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, ó. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinareis ante o Deus Altíssimo. Virei perante ele com holocausto, com o bezerro de 1 ano. Agrada-se-á o Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou o que é bom e o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ame a beneficência e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Isso é uma advertência. O Senhor, falei para o Senhor que é uma advertência. Nós estamos mostrando os capítulos, versículos, para a senhora não perder a diretriz. A senhora sabe o que é diretriz? Diretriz é uma direção.
para a senhora não perder a direção da caminhada que nós estamos caminhando. Então ele está fazendo aqui uma pergunta para nós. Com que eu posso me apresentar? Com que a senhora pode se apresentar? Com que o senhor pode se apresentar perante Deus? Quando nós passar dessa vida aqui para outra vida, com que nós vamos se apresentar diante de Deus? Ele está fazendo uma pergunta. Com que se apresentarei diante do Deus Altíssimo? Vocês vêm com bezerro, com sacrifício, vocês vêm com azeite, vocês vêm com um holocausto. Se agrada-se ao Senhor desse sacrifício? Isso é um sacrifício, meu querido. Só que esse sacrifício é material. Você vem com esse sacrifício? Será que Deus vai se agradar desse sacrifício que nós estamos fazendo? É uma pergunta que o Senhor está fazendo para nós, para mim, está fazendo para a senhora. Com que vocês vão se apresentar perante o Senhor? Com que vocês vão se inclinar diante de Deus e testificar se vocês fizeram a minha vontade? Então, meu querido, eu estou deixando para a senhora e para o senhor, que é o líder da família, o cabeça da família, o cabeça da igreja, pastores, missionários, presbíteros, evangelistas, diáconos, os que lideram o trabalho de Deus. Com que você vai se apresentar diante de Deus? Ele está declarando aqui. Ele está declarando, olha, eu vou te mostrar aqui, eu vou te declarar o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratique a justiça. Ele está falando aqui, que pratique a justiça e ame a beneficência. O que é a beneficência? Primeiramente, no livro de Tiago, a palavra diz que a religião verdadeira é visitar as viúvas e os órfãos. Essa que é a religião verdadeira. Essa que a palavra está falando, que é a beneficência. Fazer os bem os necessitados. Eu não sou necessitado, minha querida, só de coisa material. A minha maior necessidade é a salvação da minha alma. Essa é a maior beneficência que o ser humano tem que fazer. Essa é a maior beneficência. Não é a beneficência material. Eu sei que o ajudamento das pessoas material é muito bom. É muito bom. E pela essa ajuda material entra a beneficência da alma. Nós temos que beneficiar a alma do ser humano, meu querido. Hoje nós só queremos beneficiar a nossa. Materialmente. Eu beneficio a minha vida material e a minha alma. Está beneficiada? Então, o maior compromisso que nós temos de assumir é a beneficência da alma, minha querida, não é a matéria. Porque Deus não tem prazer em matéria. Deus não tem prazer na carne humana. O Senhor tem prazer na alma. Porque o Senhor sabe por quê? Porque a alma do ser humano é a lâmpada do Senhor. A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Mas se ela estiver de acordo com a verdade do Senhor, se ela não andar na verdade do Senhor, ela não é lâmpada. Pode olhar no livro de Salmo. Procure no livro de Salmo que se encontra que a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Então essa, meu querido, é a beneficência que o Senhor está declarando para nós. Que pratique a justiça, que ame a beneficência e seja humilde. Ande humildemente. Humilde significa se humilhe para a palavra. Se humilhe para a palavra. É o Senhor se humilhar para a palavra. Custe o que custar na sua vida. Mas se humilhe para Jesus. Se humilhe para a verdade. Agora, eu prefiro se humilhar para o pastor, porque o pastor não quer que fale assim, o diácono não quer que, olha, o irmão não é para pregar assim porque vai espantar o povo. Não, minha querida. Se humilhe para Jesus. Se humilhe para Jesus, meu irmão. Se humilhe para a palavra. Leia, medite e se humilhe para a palavra. Não, meu irmão, o Senhor manda fazer assim, eu não posso desviar.
Quer dizer, quando o senhor começa a meditar nas coisas de Deus, começa a obedecer, o senhor está se humilhando para a palavra. Pode doer quem doer. Quanto mais a pessoa sozinho, muito melhor. Porque Jesus, ele andava só. Quando ele ia orar, ele afastava dos discípulos e ele ia orar só. E quanto mais melhor, quanto mais nós desprezados, quanto mais nós abandonados, quanto mais nós na solidão, aí é que Deus se achega para nós. Aí é que Deus chega para nós. Irmão, eu gostaria de perguntar o que significa praticar a justiça. Bom, praticar a justiça, minha querida, muitos homens, muitas mulheres pregam muito. A justiça é uma coisa justa. Não tem falsidade na palavra. A justiça é uma coisa justa. É aquilo que o Senhor fala e aquilo que o Senhor vive. Aí as pessoas procuram lhe caluniar, lhe desprezar, lhe odiar. Por quê? Porque ele não tem como entrar de outra maneira. O Senhor não está dando brecha. O Senhor está falando uma coisa justa e vivendo uma coisa justa. Eles procuravam ofender Jesus, mas não tinha como, porque Jesus é justo. E é isso que nós temos que seguir, os exemplos de Jesus, a justiça. Para o senhor saber qual é a justiça, olhe para os exemplos de Jesus. Eles tinham de que acusar Jesus? Não tinham, porque Jesus é justo. E se nós falar e viver o que Jesus manda, como eles podem nos acusar? Que defeito eles podem nos mostrar? Se eles mostrar um defeito, a gente vai ser justificado? Não, irmão, o irmão não tem de que falar nada não, o homem não tem erro. Ele está falando de acordo com a verdade. Então Jesus falava de acordo como o Pai mandou e ninguém pôde acusar Jesus e ninguém pôde decepcionar Jesus. E se nós andar nos exemplos de Jesus, porque os exemplos de Jesus é justo. Não tem como ele nós acusar. Até o inimigo que procura acusar o Senhor, ele não acha. Achava em Jó? Não achava em Jó. Então nós vamos aqui mais um livro do livro de Ezequiel, o derradeiro versículo da advertência de hoje. Amém, minha querida? Capítulo 3, versículo 18, é de repente. Vamos lá. Diz assim, ó. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não, avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Olha só, meu querido. O texto da palavra diz assim, ó, o atalaia de Israel. Deus tem colocado o Senhor como um atalaia. Ele está dizendo aqui, olha, da minha parte tu já ouviu. Tu não é formado, você não se formou, você não já é estruturado. Da minha parte você está ouvindo, já ouviu. Eu te coloquei como atalaia porque você da minha parte já ouviu. Agora o ímpio falta ouvir. Agora quem vai falar para o ímpio é você. Eu te coloquei como atalaia, agora fala para eles. Porque se tu não falar para ele e eles morrer no caminho errado, no caminho injusto, eu vou requerer da tua mão o sangue deles, porque da minha parte eu falei, já falei para te falar para o ímpio. Da minha parte tu já ouviu. Agora se tu não falar, o sangue dele vai cair sobre ti. O sangue dele vai cair sobre ti. Eu vou requerer das tuas mãos. Agora se tu falar e ele não obedecer, e ele morrer no caminho da injustiça, da iniquidade, tu salvou a tua alma. Tu salvou a tua alma porque tu falou para ele. Agora se tu não falar, o sangue dele eu vou cobrar das tuas mãos. A responsabilidade é tua. Então, meu querido, aqui nós estamos terminando a nossa advertência. O último livro é esse. Nós estamos deixando para o Senhor todos os versículos para o Senhor ir pela essa diretriz. Essa diretriz não é minha. Essa diretriz é do Senhor.
Diretriz é uma direção para o senhor não perder a direção de Deus. A minha diretriz e a minha direção não vale nada. Mas a direção de Deus, o senhor vai no caminho reto. Sabe por quê? Porque a palavra diz que há caminho parece direito. Tem pessoas ensinando o caminho parece direito, mas no fim é morte. Mas esse caminho que nós estamos ensinando para o senhor, nós estamos mostrando todos os detalhes e um caminho reto. O que nós pode encontrar no final desse caminho a vida eterna. Mas há caminho parece direito e no fim dele é morte. Mas esse caminho que nós estamos propondo para o senhor é vida eterna, meu querido. Então, meu querido, que Deus nos abençoe e nos guarde e que o senhor medite essas coisas, como está dizendo lá no livro de Timóteo. Medite essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, meu irmão. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem, meu irmão. Então, meu querido, que Deus nos abençoe e nos guarde. Deus nos abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Continue trabalhando, não pare. Faça a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.